Em maio de 1937, uma tragédia abalou a elite paulistana. Dentro de um charmoso castelinho, na Rua Apa, no centro de São Paulo, 3 corpos foram encontrados. 2 irmãos, lado a lado. A mãe, próxima à escada, como se estivesse tentando fugir. A polícia logo concluiu: foi uma tragédia familiar, onde um dos filhos tirou a vida da mãe e do irmão e em seguida tirou a sua. Mas as provas contavam outra história. São Paulo, nos anos 1930, uma cidade em expansão, burguesia emergente. A família dos Reis era herdeira de uma grande fortuna, inclusive donos do Cine Broadway, que era muito conhecido na época. O castelinho era o símbolo de status e isolamento. O falecido patriarca da família Reis era o senhor Virgílio Guimarães dos Reis, empresário de origem portuguesa ligado ao ramo de entretenimento. Como eu já disse, donos do Cine Broadway, chiquérrimo no centro de São Paulo. Quando ele faleceu, em 1936, deixou como herdeiros a sua esposa, Maria Cândida Guimarães dos Reis, a dona Candinha, e os filhos Armando César dos Reis e Álvaro César dos Reis. Álvaro era o mais velho e eram 2 anos de diferença de um para o outro. O Álvaro, ele era conhecido, ele era celebrado, era esportista, exímio patinador e um celebrado playboy. Ele foi o dono da primeira motocicleta Indian que rodou pelas ruas de São Paulo. Armando era, entre aspas, o bom filho, o responsável e um sério advogado. Fecha aspas. A partir daí, supostamente começaram disputas pelo patrimônio e controle do cinema, que, segundo muitos historiadores, foi o estopim das tensões, que culminaram na tragédia do Castelinho em maio de 1937. A família Guimarães dos Reis vivia no centro da capital. Após o falecimento do patriarca, restaram Maria Cândida, a dona Candinha, de 73 anos, e seus filhos, Armando, de 43, e Álvaro, de 45. Eles dividiam, na verdade, um patrimônio milionário, e o que incluía esse castelinho, que em breve seria o cenário de um mistério eterno. A tragédia. No dia 12 de maio de 1937, por volta das 21 horas, vizinhos ouvem tiros vindos do castelinho. A polícia encontra a seguinte cena: 2 irmãos lado a lado, a mãe um pouco mais longe. E ao lado do corpo de Álvaro havia um revólver da marca Parabellum. Na versão original oficial, Álvaro teria sido o causador, tirando a vida da mãe, do irmão e depois a dele. A notícia correu pelos jornais. As manchetes diziam: filho
desvive a mãe e irmão e depois tira a própria vida. Mas algo não fazia sentido. Tinha alguma coisa estranha nisso tudo. E logo vieram as contradições. Vestígios de pólvora também nas mãos de Armando. Ué, mas não foi o Álvaro? Haviam balas de calibres diferentes. Ou seja, nem todas saíram da mesma arma. Os corpos dos irmãos dispostos lado a lado, sem sinais de lutas. Algumas testemunhas mencionaram uma quarta pessoa no local. Mas quem? Como explicar essas marcas de pólvora nas mãos de quem supostamente seria apenas a vítima? E por que os projéteis de calibres diferentes foram encontrados? As perguntas se multiplicavam e o silêncio oficial só aumentava. Arquivo público e jornais revisitam o caso décadas depois. Pesquisadores como Leda de Castro Queu questionam a versão oficial. Além de autora de um livro sobre o caso, ela é sobrinha bisneta da dona Candinha, a dona Maria Cândida. Baby, namorada de Álvaro e chamada de o Anjo do Castelinho, passou a vida afirmando que seu namorado era inocente e Armando não era o bom rapaz que tentava aparentar. O nome da Baby não pode ser mencionado aqui porque ela é de uma família ainda muito importante, não só na política como na advocacia. Então, ela vai ser apenas a Baby, namorada do Álvaro, certo? E ainda existe a teoria da quarta pessoa, que teria aparecido de repente e causado tudo isso. Quem era? Ninguém sabe, não se sabe se era uma visita, se era um parente ou o quê. Perfeito. O caso foi encerrado em poucos dias, como se houvesse uma necessidade de abafamento. Era interessante que ninguém soubesse, já que a família era da elite paulistana. Mas me explica uma coisa, se eram só eles três e não tinha mais ninguém, por que abafar o caso? Se havia uma quarta pessoa, quão importante essa pessoa seria? Inclusive, na época, um detalhe que ficou muito estranho é que as fotos eram feitas e os negativos ficavam em placas de vidro. Os jornais e arquivos de jornais até hoje têm fotos bem explícitas do caso. Muito, até demais para o gosto. Mas a viatura que foi buscar esses negativos lá no Castelinho e levar para a perícia que ficava no bairro de Perdizes, misteriosamente sofreu um acidente e quebrou tudo. Os negativos se perderam. Ficou somente o que estava na mão dos jornais. E a polícia não teve mais nada. Segundo o relatório oficial da polícia, dizia o seguinte: Álvaro teria tirado a vida da mãe e do irmão após uma briga, porque supostamente ele queria transformar o cinema da família em uma pista de patinação no gelo
como as que ele conhecera em suas viagens à Europa e Estados Unidos, o que Armando reprovava. Em seguida saiu aquela briga toda e ele resolveu fazer o que fez. Estranho, né? Pois é. Essa é a versão oficial da polícia. Quem eles esconderam? O Castelinho depois da tragédia. Depois do ocorrido em 1937, o Castelinho da Rua Apa ficou fechado por décadas. Até que, nos anos 50 e 60, ele foi ocupado por artistas, músicos e estudantes de teatro, virando uma espécie de república boêmia, muito ligada ao circuito cultural paulistano da época. Era gente do Teatro de Arena, da TV Tupi e outros artistas que usavam o espaço como moradia. Supostamente o comediante Anquito teria morado lá, mas não há fontes confiáveis. Durante esse período, o Castelinho também serviu de locação para produções independentes, filmes de terror nacionais e de baixo orçamento. Algumas pornochanchadas, é claro, mas principalmente por José Mojica Marins, ele mesmo, o Zé do Caixão, que usou o local como cenário em cenas de algum de seus filmes, especialmente no começo de sua carreira, quando ele filmava com baixo orçamento em locações reais de São Paulo. E o Castelinho tinha exatamente essa estética, essa vibração que ele adorava. Gótica, decadente, simbólica. No final dos anos 1960, ocorreu um incêndio, destruindo a parte interna e deixando o prédio em ruínas. Depois disso, o imóvel ficou abandonado por décadas. Virou abrigo de pessoas em situação de rua e alvo de lendas urbanas. Ele era amaldiçoado, mal assombrado, etc. Em 1990, houve tombamento histórico parcial. Aos poucos, o prédio passou por reformas e hoje abriga a ONG Clube de Mães do Brasil, da Dona Maria Eulina. Um dos ganchos para esse mistério todo foi a casa abandonada por décadas, já que não havia testamento, tampouco herdeiros direto, e ninguém mostrou interesse na continuidade da investigação na época. Depois houve o tombamento e a restauração parcial, mas as lendas urbanas permanecem, como aparições, barulhos, energia pesada e também parte da memória paulistana. O programa Paranormal Experience do Discovery Channel passou algumas noites lá no interior do Castelinho para apurar o caso. Através de aparelhos, eles conseguiram pontos de energia, os cold spots, que são aqueles locais onde a temperatura cai absurdamente, e eles conseguiram nas gravações, nos EVPs, tem um trecho que se ouve claramente o nome Eduardo. Mas quem era Eduardo? Nós sabemos de Álvaro, de Armando, da Dona Candinha. Mas será que esse Eduardo era alguém que devia dinheiro para eles? Era alguém que tinha interesse em alguma coisa que era deles? Seriam parentes? Não se sabe, né? Hoje, o Castelinho é o ponto de visitação e de curiosidades. Entre o turismo e o mistério, segue guardando segredos, talvez para sempre. Entre versões policiais, teorias e lendas, o caso do Castelinho da Rua Apa permanece sem solução
definitiva. Que além de não existir a tecnologia suficiente na época, também aparentemente houve um claro caso de vamos passar o pano. O tempo passou, mas a pergunta continua. O que realmente aconteceu no Castelinho? Bom, esse foi o caso de hoje. Eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar no caso do Castelinho da Rua Apa, em São Paulo. Se vocês conheciam, me conta. E o que você achou dessa história? Que fatos você pensa que podem ter desencadeado tudo isso? Me deixa saber. Se você gostou, por gentileza, deixe o seu like. É de graça e ajuda muito o canal. Se você está sempre por aqui, mas não é inscrito, considere se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo for postado ou estrear. E se você puder ajudar o canal a crescer, a chave Pix está no primeiro comentário fixado. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e até os nossos próximos vídeos.